Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Reino e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva daquele que vos chamou das trevas para a sua inacessível luz. Os irmãos têm revelação disso? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. No capítulo 22, a partir do versículo 24, amém? Lucas capítulo 22, do verso 24, vou ler para os irmãos, diz assim: Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele foi levado para o pretório, Pôncio Pilatos, advertido por sua esposa, queria soltar o Messias. Porém, o povo judeu clamava pelo seu sangue. E quando Pôncio Pilatos pediu para que Jesus se defendesse, Jesus ficou calado e Pôncio Pilatos disse assim: não vês que estão te acusando? Não vai te defender? Não vês que eu tenho autoridade tanto para te soltar como para te manter aqui preso? E Jesus responde: nenhuma autoridade tu terias se do céu não fosse te dado. Então, irmãos, se a autoridade provém do céu, até mesmo a autoridade de Pôncio Pilatos e de todas as autoridades instituídas, significa que tudo tem um propósito e aquele que sonda mentes e corações sabe o que é melhor para cada um de nós, amém? E se ele sabe o que é bom para cada um de nós, e ele ensina na sua palavra que nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos, é porque ele sabe o que ele precisa trabalhar em nós, para que nós possamos estar com ele, como diz aqui no versículo 30, assentados em tronos ao seu lado para julgar as 12 tribos de Israel. Os irmãos creem nisso? Muitas vezes a gente vê os milagres acontecendo, a gente vê a obra do Senhor sendo manifesta, e a gente crê que o Senhor tem poder para fazer a obra, amém? Mas muitas vezes a gente não crê que Ele quer fazer a obra através de cada um de vocês que está aqui essa noite. Os irmãos entendem essas coisas? Muitos se colocam numa posição e dizem assim: eu não sou digno. Outros dizem: eu sou pequeno demais. E eu digo: glória a Deus que você pensa assim. Porque enquanto você for pequeno, enquanto você for fraco, o Senhor pode ser muito grande através de ti. Bem-aventurados os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E eu queria abrir uma outra passagem com os irmãos em Efésios, no capítulo 4. A partir do versículo 1, amém? Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Os irmãos têm noção de qual é a vocação, qual é o chamado que vocês têm na casa do Senhor? Qual é a sua função no corpo de Cristo? Se é mão, se é pé, se é braço?
Então, nós temos que buscar esse chamado, entender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Nós sabemos que fiel é aquele que chama, o qual também fará. E é Ele que confirmará em nós, né, a boa obra iniciada. Nós temos que apenas crer, né? Como a palavra da semana em Gênesis 4, nós não podemos ser Caim, que tentava agradar a Deus na força do braço, né? Mas nós temos que ser Abel, que sabia que precisava expiar a sua culpa, de tempos em tempos. Porque se os irmãos pesquisarem Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 1, os irmãos vão entender que só foi comer carne lá depois de Noé. Então, por que Abel era pastor de ovelhas? Essa é uma revelação para os irmãos pesquisarem depois, amém? Mas aqui, ó, no versículo 2 diz assim, ó, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, se a mão olha para o pé e diz assim, porque não é mão, não sou do corpo, não pode, né, irmãos? A palavra diz lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, que agora foi expulso o acusador de vossos irmãos. Então, todo aquele que acusa, ele não serve ao Cristo, ele serve ao acusador, bem como todo aquele que mente, todo aquele que defrauda, todo aquele que dá calote, todo aquele que age no princípio da arrogância, porque esses são frutos da carne. Mas nós não militamos mais segundo a carne, nós morremos para o pecado para vivermos para Deus, amém? Todos nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, preço derramado na cruz do Calvário. Um morreu por todos, logo todos morreram. E se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, mas para isso nós temos que entender uma coisa. Vamos finalizar com João capítulo 17, para os irmãos entenderem o que falta. João capítulo 17, versículo 20 em diante diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Resumo de toda essa passagem que eu quero deixar para os irmãos é bem simples. Nós seremos aperfeiçoados na unidade. Cristo está vindo para buscar a igreja. Ele não está vindo para buscar pessoas separadas, nem pessoas que se acham espirituais. Uma vez me perguntaram assim, o que é andar no Espírito? E eu não sabia a resposta na época. Eu fui orar para o Senhor e o Senhor me revelou, andar no Espírito é o quanto que tu abre mão do teu eu, por favor do teu irmão. O quanto que tu abre mão dos teus planos, sonhos, vontades, em favor do teu semelhante. O quanto tu está disposto a morrer, para que de alguma forma eu, através de ti, consiga levar vida para aqueles que tu ama ou que tu diz que ama. Isso é andar no Espírito. Então não é pregar bonito, não é orar em línguas, não é... Isso aqui, Satanás prega melhor que qualquer um. Agora, viver isso aqui, só os eleitos. Amém, irmãos? Deus abençoe.